Nessa sessão, você vai aprender não só como lucrar, mas como maximizar seus lucros e também como ter um nível adequado de segurança para que, ao final, sua estratégia seja vencedora no longo prazo. E é justamente toda essa questão de operar com segurança que veremos nessa aula através de uma gestão de risco simples e eficiente. Já vimos que um bom trade system tem que cumprir alguns requisitos, sendo o ponto de entrada um dos requisitos super importantes, né? Que a gente já viu na sessão passada. E um outro requisito super importante é o ponto de saída. Também já vimos que esse ponto de saída pode ocorrer em dois cenários, né? De lucro ou de prejuízo. Do cenário com lucro, a gente já viu a parte teórica na sessão passada. E na próxima aula a gente vai ver a parte prática. E aí agora a gente vai ver com detalhes a questão do cenário de prejuízo, beleza? Na verdade, como a gente já comentou, obviamente que a gente nunca deseja, né, esse tipo de cenário, o cenário de prejuízo, né, ele é indesejado, mas ele pode ocorrer, já que a análise técnica trabalha com estatística e probabilidades que não garantem 100% de acerto, né, a gente também já viu isso. Então a segurança desse tipo de análise vem justamente de nos prepararmos antecipadamente para o cenário de prejuízo, ok? Então o primeiro ponto aí para uma gestão de risco eficiente é importante aí saber que perdas podem e vão ocorrer, ok? Principalmente se você fizer algumas operações, aí, uma quantidade mínima de operações, muito provavelmente você vai ter perdas, ok? Então é importante saber isso. E aí, para aceitar isso de maneira mais fácil, é só se preparar para isso, definindo o máximo de perda aí que a gente aceita ter por operação, de modo que quando ocorre aí uma operação com perda, ela vai ser pequena, ok? Então vai ser pequena e aceitável. Além disso, também é possível, apesar de não ser provável, que você tenha várias perdas seguidas. E para que isso não afete o seu montante total investido, as perdas devem ser pequenas, certo? Reforçando isso. E aí, para ter uma boa gestão de risco, um bom exemplo seria aí de considerar perda máxima de operação como 2% do capital, ok? Isso é um exemplo, mas o ideal é que não varie muito disso daí. E aí você pode ter uma grande sequência de perda, num caso aí de maré de azar, digamos assim, que ainda assim, né, se você tiver bastante perdas seguidas, o seu capital não vai ser muito abalado e depois você vai poder se recuperar sem problemas, ok? Então aí dando um exemplo, se o investidor decide aplicar 10 mil em ações fazendo análise técnica, a perda máxima dele sendo 2% de 10 mil seria de R$200, ok? Então, esse é o primeiro ponto para saber, aí muito importante ter em mente, que em algum momento você vai ter perda e você deve então definir a sua perda máxima. O segundo ponto é como aplicar esse conceito em cada operação específica para saber qual o tamanho da posição que você vai montar para respeitar essa perda máxima em caso de prejuízo, ok? E aí o tamanho da posição nada mais é, para o caso de ações, do que o montante de dinheiro da operação, sendo que o montante é definido, né, pela quantidade de ações multiplicado aí pelo preço de cada ação, certo? Como você não controla o preço das ações, você acaba controlando o tamanho da sua posição através da quantidade de ações que vai comprar ou vender, ok? Então, já sabendo sua perda máxima, você precisa saber para cada operação qual vai ser o tamanho da posição de cada uma. E isso depende de um conceito chamado Stop Loss, que é o que veremos na próxima aula. Dando continuidade ao assunto de gestão de risco, nessa aula a gente vai começar com a definição de Stop Loss. E o Stop Loss ele é um tipo de ordem que você insere no Home Broker, da mesma forma que uma ordem de compra ou de venda, ok? É uma ordem de saída de uma operação justamente para um caso de prejuízo. Então, assim que você entra numa operação, você já define por qual preço você sairia dela em caso de perda, ok? Então, dando um exemplo,
Se você entra numa operação comprada em uma ação a R$10 e define que o ponto de saída em caso de prejuízo seria a 9, você coloca então uma ordem de stop de venda a R$9, ok? Já que é uma operação comprada. Assim você não precisa se preocupar em ficar acompanhando o mercado, ok? A ordem fica lá e disparar automaticamente quando o preço chegar a 9. Fora que você garante que você mesmo não vai se sabotar e alterar esse valor de 9, ok? E isso porque é muito comum o investidor ter tolerância a perdas por vários fatores emocionais, como diz um estudo super famoso aí do psicólogo Daniel Kahneman, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Economia, né? Um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia, olha só, analisando justamente sobre finanças comportamentais. E aí nesse exemplo que o preço de saída para o caso de prejuízo é de 9, caso não haja stop loss, é comum o investidor dar várias desculpas quando o preço chega a 9, né, para não desmontar aí a operação, não encerrar a posição, e dar várias desculpas. Ah, mas são as eleições, foi a exceção por causa da Copa, ou teve um tweet do Trump, enfim, fica dando qualquer tipo de desculpa. Então aí ele acaba não vendendo quando deveria, certo? E o preço cai ainda mais, e a perda dele, que era para ser pequena, acaba ficando grande. E no fundo aí nada disso importa, certo? Porque a gente não está fazendo análise fundamentalista. A análise é gráfica, ela é baseada 100% no gráfico, certo? Então a gente já viu o que é o stop loss, a gente já viu a importância dele. Então agora a gente precisa saber como definir o preço do stop. O mais comum e o mais simples é definir um pouco abaixo de um suporte próximo numa operação comprada e um pouco acima de uma resistência próxima para uma operação de venda, ok? E aqui vendo um exemplo para uma operação comprada em Vale, o stop seria um stop de venda, como dá para ver aqui claramente na hora de inserir a ordem no home broker, certo? E o preço é definido pelo suporte próximo, que seria esse aqui por volta dos 47,06. Então a gente pode definir aí próximo, né, a 47, por exemplo. Preço de disparo é o preço que, se a ação cair até ele, o stop vai ser acionado e a ordem realmente vai ser lançada como se fosse uma ordem para realmente desmontar a operação, ok? Já o preço é o preço na qual essa ordem de venda vai ser lançada. Então é interessante colocar um pouco abaixo aí o preço do disparo, porque vai que o mercado se mova muito rápido. Então você não corre o risco aí de acabar não tendo negociação naquele preço e a sua ordem não acabar sendo executada, ok? E aí continuando aqui no exemplo, se a gente tivesse comprado 200 ações de Vale a 48,90, né, que dá para ver ali no último candle, e a gente definiu, né, que o stop vai ser em 47, então primeiro, se for uma operação comprada, vai ser então um stop de venda, certo? E aí a quantidade também tem que ser a mesma que a gente comprou, né? A gente falou que comprou 200, então o stop tem que ser também para 200 ações. E aí o preço, como a gente já definiu, preço de disparo 47 e o preço um pouquinho abaixo aí, vamos colocar 46,95, ok? E aí dessa forma, se o preço cair e chegar em 47, o stop vai ser acionado e aí realmente vai enviar uma ordem de venda de 200 ações de Vale a 46,95, ok? E a validade, eu acho interessante colocar até como válida até cancelar, já que a gente não sabe quando o stop vai ser usado, certo? Se é que vai ser usado, né? Porque o preço pode simplesmente subir e você vender em outro momento no lucro, né? Sem precisar usar o stop. Além disso, existe uma outra forma de operacionalizar o stop, mas é para quem já é mais avançado na análise técnica e principalmente já tem toda a disciplina do mundo para encerrar uma operação com perda sem precisar dessa ferramenta do home broker. E isso é feito não inserindo previamente a ordem de stop, mas sim podendo acompanhar o fechamento do candle, do período do gráfico aí que você está analisando, ok? E aí, por exemplo, se você usa gráficos diários, para esse caso você precisa acompanhar o fechamento do dia, certo? E nesse caso aí, para uma operação comprada, você verifica se no final do dia o preço está abaixo do seu stop, e aí se tiver, você desmonta a operação, ok? Então você acompanha o fechamento do candle no período que está analisando. E essa técnica ela é mais avançada, porque pode acontecer de você acabar tendo perdas um pouco maiores do que você definiu, mas em compensação a grande vantagem para uma operação comprada, aí, por exemplo,
é que no final do candle pode haver aí uma força compradora forte, fazendo o preço voltar acima do seu stop e der talvez até mais força de alta para a operação. Então, dando um exemplo aí, né, para uma operação comprada que caiu abaixo do stop, mas no final teve uma forte força compradora, então poderia até acabar formando um martelo e um suporte, que a gente sabe que é um forte sinal de alta, certo? Mas isso apenas se você for avançado, beleza? Eu realmente recomendo que você insira stop loss no seu home broker imediatamente depois de entrar em cada operação, ok? Então agora a gente já pode finalizar a estratégia aí da sua gestão de risco, com o primeiro ponto aí que foi a definição da perda máxima para qualquer operação, certo? E depois com o stop loss para cada operação específica, já delimitada, a gente consegue definir o tamanho da posição, ok? E aí, para os exemplos que a gente viu, tanto nessa aula quanto na aula passada, né, a perda máxima de R$200 e o stop a R$9 para uma ação que a gente comprou a 10, certo? A gente vai ter então uma diferença de R$1 por ação, ok? Então, para que a perda máxima seja de 200, perdendo R$1 por ação, a gente pode comprar 200 ações, certo? Para esse caso, os cálculos ficaram bem fáceis, né? Mas na maioria das vezes eles são um pouco chatos. Então, para não perder tempo com isso, eu montei uma planilha bem simples que você pode usar para fazer a definição do tamanho da posição de cada operação que você vai montar e garantir a sua segurança através de uma boa gestão de risco. Então, na próxima aula, a gente vai ver exemplos práticos de como definir o stop e como fazer a gestão de risco utilizando essa planilha através das operações que a gente já montou na sessão. Anterior. Estou fazendo a gestão de risco aí na prática para as operações que a gente montou na sessão passada, utilizando a planilha que eu comentei, né, na aula passada. Ela é bem simples, você pode ver, ela aqui tem só esses pontos, e você pode fazer o download nos recursos complementares dessa aula, ok? Então aqui você vai colocar o capital, vamos colocar aqui só como exemplo, 10 mil. Risco, até dá para você alterar, mas o ideal é que deixe aqui 2% como exemplo, ok? Se aumentar o risco, que seja bem pouco, ok? Mas, enfim, uma boa recomendação aí, uma boa prática é 2%. E aí, a gente só precisa colocar aqui preço de montagem e o preço do stop. O restante aí já vai ser calculado automaticamente, beleza? Então, começando com vale, a gente consegue ver, né, que a entrada foi aqui nesse cruzamento, certo, da média. Foi praticamente aí no fechamento do candle, vamos considerar o fechamento em 42,85. Então a gente prende aqui 42,85, preço de montagem. E o stop seria, no caso aí de uma operação vendida, seria na resistência mais próxima, certo? Então seria aqui, ó, que inclusive ele toca aqui e toca aqui, principalmente nesse topo anterior, né? Então fundo anterior aqui, topo anterior aqui. Ele pode ser então, que é por volta dos 44,35, um pouquinho acima, 44,30. Então a gente preenche aqui, ó, 44,30. Ele vai dar uma diferença aí de 1,45 por ação, respeitando então a perda máxima de R$200 para essa diferença, ele dá uma quantidade de ações de 138. Aqui é importante aí comentar uma coisa, ou você arredonda para o lote mais próximo aí, seria 100, né, um lote, e compra apenas um lote, compra 100 ações, e aí obviamente aí o tamanho da sua posição vai ser recalculado, né, para 100 ações, vai dar 4.285, certo? Ou se você operar numa corretora que tem uma corretagem bem baixa, você pode fazer duas operações, né, comprar um lote, nesse caso aqui, né, um lote de 100, e no fracionário aí mais 38 ações, ok? E aí para Magazine Luiza, o preço de entrada seria 74,70. Então a gente coloca aqui 74,70. O stop seria aqui, ó,
seria muito próximo, certo? Eu acho que mais interessante colocar um pouco acima, colocar aqui assim, ó, que inclusive ele coincide com esses daqui, ó. Então, um lugar legal seria para também não ficar tão distante. Aqui tá interessante, ó. 78,95, um pouquinho acima, 79. Você já vê que a diferença ficou bem maior, certo? Ficou de 4,30. E aí, para dar gestão de risco, para você não perder tanto, 47. Então, na verdade, acho que aqui não seria tão distante assim, não, viu? A gente sobe um pouquinho, vai. Vou colocar aqui assim, ó. Um pouquinho acima, vai. 76,60. 65, vai 76 e 65. Você vê que a diferença já diminuiu bem, né? Então, quantidade de ações 98, aqui sim, dá para arredondar lindamente aí um lote de 100, ok? Ah, mas aí é importante também, uma outra coisa importante comentar, que às vezes você vai ficar com o tamanho da sua posição muito grande e já vai usar praticamente todo o seu capital, beleza? Por mais que o teu risco fique baixo, né, você vai estar só com 2% aí de perda máxima, né, se você for estopado, você numa posição só você vai usar muito aí do seu capital. Então talvez realmente deixar aí aquele stop mais alto e diminuir o tamanho aqui da sua posição, você consegue fazer mais operações, ok? E para BRF 35,71 e o preço do stop, aí dá para colocar aqui, ó, tranquilamente. Que pega aqui, 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 aqui e aqui também, certo? E aí tá um pouquinho acima, 38,60. E aí novamente ele calcula a diferença, faz aí a quantidade de ações para dar a gestão do risco, ok? A perda máxima de 200 para esse caso, e calcula aqui também o tamanho da sua posição, beleza? E aí você pode fazer exatamente o mesmo para as demais operações aí que a gente já mostrou na sessão passada. E justamente isso, né, na próxima aula é um exercício para você definir exatamente aí usando essa planilha qual seria aí um preço de stop relevante aí próximo ao preço de montagem e para ela calcular automaticamente a planilha calcular aí a diferença